Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito nos ensine, nos exorte, nos discipline na verdade de Cristo, pois somente a verdade pode nos libertar, somente a verdade pode nos esclarecer todas as dúvidas, para que não sejamos confundidos por doutrinas várias e estranhas. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você que acompanha a live. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, verso 16 ao verso 21, um pouco da história do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi o 10º rei de Judá. E ele teve como mestre nada mais, nada menos que o profeta Zacarias. O profeta Zacarias o instruiu em tudo aquilo que provém de Deus, para que andasse em retidão, para que honrasse o nome do Deus de Israel. Uzias começou a reinar com 16 anos. E o seu nome, em hebraico, quer dizer Jeová é a minha força. Olha só que nome fantástico, né? Já pensou? Em vez do seu nome ser João, ser Jeová é a minha força? Mas também Uzias era chamado de Azarias, que quer dizer o Senhor tem ajudado. Já pensou o nome do Gabriel ser o Senhor tem me ajudado? O Senhor tem me ajudado, faz favor. Olha só, que honra ter o nome do Senhor até no nome, até no próprio nome, né? Mas amém, graças a Deus. Então antigamente era assim mesmo. Né? Então cada nome era provido de um significado que viesse a engrandecer a Deus. E de fato, enquanto o profeta Zacarias estava vivo, Uzias, ele andou em retidão total e completa, se fortificou muito, investiu muito na agricultura e se tornou um reinado fortíssimo, como nós vamos ver agora. 2 Crônicas 26, a partir do verso 16, até o verso 21. Mas havendo-se já fortificado, olha só, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Nós bem sabemos que somente poderia entrar para queimar incenso o sacerdote qualificado para isso. Porque o sacerdote tinha que estar santificado, tinha que haver toda uma preparação, a vestimenta, toda a parte cerimonial. E Uzias era apenas, entre aspas, o rei. Era o rei, mas não cabia a Uzias como rei queimar incenso, porque era próprio para o sacerdote. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Olha só. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão. Olha só, a questão da linhagem também era importante. Que são consagrados para este mistério, ou seja, para essa necessidade, para essa ocasião. Uzias sabia disso, sabia. Aqui, ó, que são consagrados, separados para esse fim. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Olha só a coragem do sacerdote Azarias e dos 80 que estavam com ele.
eu não sei se vocês sabem, mas desobedecer ou constranger um rei naquela época era sentença de morte. Ou era enforcado, ou era decapitado, né? Se a pessoa entrasse ali na porta, aparecesse na porta do rei, e o rei não apontasse o cetro, então isso quer dizer que poderia matar aquela pessoa. Aquela pessoa já se tornava réu de morte. Então, o rei, além de todo o seu poder, ele não poderia queimar incenso, porque ele não era consagrado para isso. Não era o cargo dele. E ele desobedeceu ao Senhor. Então Uzias se indignou, ele ficou bravo ainda. Por quê? Porque a soberba já tinha subido ao seu coração. O orgulho já tinha tomado o seu coração. Ele achou que ele já podia fazer tudo quanto ele quisesse. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha só, o castigo veio na hora, a lepra na testa dele. E como nós sabemos pela história que o leproso era um sinônimo de vergonha. Por quê? Ele tinha que ficar afastado, totalmente afastado da sociedade, excluído da sociedade, para sempre. Até porque na ocasião, na época, a lepra era incurável. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Todos tinham medo de contrair lepra. O lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Olha só, o próprio Senhor o feriu. Às vezes a pessoa fala assim, que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. O diabo não pode mover um dedo sem a permissão de Deus. Poxa, mas até enfermidade, até caos, mortes, enchentes, tempestades, nada acontece sem a permissão de Deus. Muitas pessoas ignoram isso. E se Deus permite, Ele tem um propósito. Mas eu não consigo entender esse propósito. Existem respostas, irmãos, que nós só vamos ter quando estiver diante do Senhor Jesus, na glória. Como diz em Deuteronômio 29:29, as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e a nossos filhos para sempre. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Olha só, acabou com a sua vida. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olha que terrível. O rei Uzias, ele cresceu em poder, em força, e foi uma pessoa muito honrada, até que o orgulho entrou no seu coração. Eu conheço uma história parecida, a história de Lucifer. Estava tudo muito bem, até ele deixar o orgulho entrar no seu coração e querer estar acima de Deus. Por que Deus ele não prospera muitas pessoas? Por que Deus não prospera todos, não cura todos? Porque se isso acontecer, fatalmente, esse homem, essa mulher vai se desviar dos caminhos do Senhor. Peraí, então o senhor está querendo dizer que eu não posso
pedir a Deus uma cura? Eu não posso pedir para Deus abençoar meu trabalho, meu comércio, prosperar? Claro que pode. Desde que eu não faça desse motivo, desse objetivo, o fundamento da minha fé, o fundamento da minha vida. Eu posso. A minha filha pede: papai, compra isso para mim. Papai, faz isso para mim. E eu vou fazer, eu faço conforme eu sei que ela pode suportar. Que ela não vai se prejudicar. Assim Deus para conosco. Deus ele vai nos conceder até onde ele sabe que nós vamos suportar sem se desviar dos seus caminhos. Sem perder a coroa da glória. Então, se Deus não te prosperar, se Deus não te curar, se Deus não realizar o seu sonho, é porque ele sabe que esse seu objetivo, esse meu objetivo pode me prejudicar. Pode prejudicar a minha salvação. Se prejudicar a minha salvação, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o fato dele ter se despido, ele se despiu, não despiram ele, foi voluntário. Ele ter se despido do seu trono de glória, se encarnou e morrer na cruz, sofrendo tudo que ele sofreu, se torna em vão. Então, para que o sacrifício de Cristo não se torne em vão nas nossas vidas, Deus não vai conceder tudo aquilo que queremos, mas ele vai conceder aquilo que nós precisamos. É diferente, é verdade? Porque muitas vezes a pessoa ela vai na igreja esperando ouvir aquilo que ela quer. E muitas vezes ela acaba ouvindo aquilo que ela precisa. Então Deus, semelhantemente, ele vai nos conceder aquilo que precisamos, não tudo aquilo que queremos. Glória a Deus. Amém? A Bíblia diz também, mas espera aí, a Bíblia fala que tudo que pedir em oração, crendo, recebereis? Como assim? Ah, mas aí que está a questão. Quando eu tenho um coração segundo o coração de Deus, eu vou pedir aquilo que agrada a Deus e não a mim. Então tudo que eu pedir a Deus, segundo a vontade dele, ele vai conceder. Por quê? É para a glória do eterno, não é para a glória do homem. Então as pessoas muitas vezes, elas usam esses versos soltos para confundir os incautos, ou seja, os imprudentes, aqueles que não meditam na palavra. E aí muitos pregadores pegam esses versos soltos e manipulam as pessoas. Manipulam, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Então o que os pregadores, não digo todos, mas uma grande parte, o que eles fazem? Ah, você pode fazer tudo, porque Deus é a tua força. Espera aí, leia o contexto. Eu posso resistir à prova, eu posso suportar a perseguição, eu posso vencer o pecado, porque o Senhor é a minha força. Agora, eu posso prosperar, eu posso enriquecer, eu posso ser curado em tudo. Cuidado. Cuidado, porque Satanás usou a palavra no monte contra Jesus. Então, por isso a importância de examinar as Escrituras diariamente, se alimentar. Como Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso nos traz conhecimento, isso não nos deixa ser enganados pelos lobos. Tem muito lobo por aí. Tem muito lobo. Tem muita igreja séria. Só que também tem muito lobo que arranca a lã das ovelhas. Glória a Deus. Então, resumindo sobre o rei Uzias. Jeová é a minha força. Não podemos permitir que um cargo, que uma posição na sociedade, que um carro que eu tenho, que uma casa que eu tenho, que a inteligência que eu tenho, ela venha a esmorecer a minha fé, a minha humildade espiritual em Deus. Porque muitos, nesse caminho da soberba, do orgulho, acabaram contraindo uma lepra espiritual. E uma vez que eu contraio uma lepra espiritual,
eu acabo sendo afastado da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Tu reinas de eternidade em eternidade. Tu és o único e verdadeiro Deus. E em ti, Senhor, a nossa alma encontra segurança, paz e a salvação eterna. Santo, santo, santo. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós engrandecemos o teu nome. O Senhor abençoando ou não abençoando, o Senhor continua sendo Deus. Ontem, eu vi no noticiário que um avião caiu com muitos missionários e nenhum deles veio a óbito. Então alguém escreveu, Deus é fiel. E eu tento imaginar que se aqueles missionários tivessem morrido, o Senhor não seria fiel então? Não. O Senhor é fiel em todo tempo. O Senhor é fiel em todo tempo. O Senhor prosperando, não prosperando, curando, não curando, o Senhor convertendo os filhos ou não, o Senhor fazendo ou não, o Senhor continua sendo nosso Deus. A tua graça nos basta. O teu favor que nós não merecemos já nos é suficiente. O Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Pedimos que o Senhor nos dê força todos os dias para que isso se cumpra em nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento na palavra, para que não sejamos enganados por nós mesmos, pela nossa carne, porque muitas vezes, Senhor, nossa carne quer nos enganar. Então, Pai, que teu Espírito não permita e nos convença de todo o pecado. Que nos dê fortalecimento para nos desviar de todo o mal, para aborrecer o pecado, para odiar todo o pecado. Senhor, toma nas tuas mãos a vida desse homem e dessa mulher que ora conosco nesse momento, que participa da live, que vai assistir esse vídeo. Toma nas tuas mãos, Pai, nossa vida, nossa família, aqueles que têm pedido oração, aqueles por quem nós temos orado. Abençoa, Pai, Nova Londrina, abençoa o comércio de Nova Londrina, abençoa esta nação, Pai. Alcança, Senhor, o presidiário, o enfermo, o leproso, o aidético, aquele que está com coronavírus. Alcança, Pai Santo, o órfão, a viúva, aquele que está enlutado. Que o teu Espírito console, dê forças e convença de todo o pecado e revele a tua maravilhosa graça. Tudo, Senhor, confiamos a Ti. Que a Tua vontade cumpra-se em cada um de nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus.